A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Eu sou o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, aí no seu trabalho, onde você está, para que a gente possa, nesta manhã ainda de quinta-feira, meditar na palavra de Deus. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, eu tenho dedicado amanhã, na meditação da palavra de Deus, na oração e nesse trabalho de divulgação do Evangelho. Porque ao trazer essas mensagens, eu também estou divulgando o Evangelho, estou pregando o Evangelho, estou evangelizando para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Porque Deus nos deu este meio para que a gente pudesse alcançar almas para o seu reino, devido a algumas condições minhas físicas, porque eu não posso andar tanto, já falei isso em outros vídeos, devido a um problema de coluna. Quando eu ando uma certa distância, minhas pernas elas ficam dormentes e eu então tenho que dar uma parada. A coluna começa a doer porque é um problema sério e às vezes eu tenho até que me deitar para poder relaxar, para voltar a ficar de pé novamente, porque vem a dor. Até mesmo os remédios que eu tomo já não faz tanto efeito, Eu tomo gabapentina e tomo doroxetina. O médico já até aumentou a dosagem e a gente está aí nessa luta, Graças a Deus, Deus nos deu a vitória. Eu estava aí atrás de fazer um exercício e consegui. Estou fazendo acupuntura, já fiz a primeira sessão, agora eu vou dia 10/11 fazer a segunda sessão de acupuntura. Estou esperando aí o médico que faz médico da coluna, ele aplicar uma injeção. Ele disse que ia ligar para nos comunicar o dia. Eu também já consegui ontem, pela misericórdia de Deus também, vou começar a fazer uma hidroginástica, para poder melhorar também. Porque quando eu ando tanto, eu forço, dói, as pernas ficam dormentes, Ontem eu fiquei muito tempo sentado esperando lá a pessoa responsável chegar para nos conhecer, para fazer uma triagem, porque são muitas pessoas e graças a Deus eu consegui. Hoje eu vou fazer à tarde a minha primeira aula. E como eu disse, eu tenho dedicado esse tempo da manhã aí para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, Porque já que eu não posso caminhar tanto, então eu tenho que anunciar, que nos pesa nos nossos ombros essa responsabilidade de falar das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para cada um de nós, seres humanos, Porque Deus nos deu uma missão. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ir pregar, anunciar. Independente de qualquer pessoa, o importante é que a gente pregue o evangelho com seriedade, com verdade, sem faltar nenhuma palavra, sem acrescentar, sem pedir nada em troca financeiro, Mas levar. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós recebemos o evangelho de graça. Lógico, de graça, entre aspas. Houve um preço, e este preço foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, onde ele se entregou, onde ele derramou o sangue dele ali, nos comprou da escravidão, das garras de Satanás, e nos libertou. Aleluia. Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Jesus venceu para que nós pudéssemos vencer. Agora nós temos a liberdade de pregar, Nós podemos anunciar. As portas foram abertas através de Jesus Cristo para
o caminho do Evangelho. E hoje a igreja, o povo de Deus, tem que estar anunciando a sua palavra. E hoje, meus queridos, eu quero falar um pouco sobre oração, a importância da oração nas nossas vidas. Mas antes vamos orar, vamos pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio, a sua iluminação. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, primeiramente agradecer por mais um dia, por mais uma manhã, por esta rica oportunidade de estarmos comunicando a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que a Tua palavra alcance cada vida, cada coração, nesta manhã, em nome de Jesus, fortalecendo, quebrando os grilhões, as cadeias, correntes que prendem esta vida, Pai. Em nome de Jesus, trazendo fortalecimento, trazendo exortação, edificação para a vida de cada um de nós. Abençoa a família de cada pessoa que estará ouvindo. Abençoa a minha família, meu Deus, os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. E faça aquilo que te apraz, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Usa minha vida, meu Deus, apesar de mim, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. E a gente, vamos falar da importância da oração. Aleluia. E este assunto começa aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus estava ali falando algo sobre no Sermão do Monte, e aí os seus discípulos vão pedir a ele para que ele os ensinasse a orar. E Jesus vai ensinar eles a orarem, a oração do Pai Nosso. Que talvez eles se sentissem incapazes de como orar, de como falar com Deus. E muitas das vezes é assim que nós nos sentimos, A gente acha que a nossa oração, que nós estamos orando a Deus, não está subindo. Porque a oração, meu querido, é nada mais do que uma conversa, um diálogo. Só que você está falando com o ser espiritual. Deus é espírito, diz a sua palavra. Então você vai estar falando com Deus. Você vai estar levando a Deus as suas súplicas, as suas demandas. Você vai estar levando a Deus a sua intercessão pelas pessoas. Você vai estar levando a Deus aquilo que te aflige, aquilo que ainda impossibilita você ou nós de termos uma liberdade completa na presença de Deus. Então, hoje nós vamos tratar especificamente da oração, da sua importância na nossa vida. Porque a oração, meu querido, ela é uma das armas do servo de Deus. Ela é uma das armas do Filho de Deus. A oração nos fortalece, a oração nos faz nos aproximar mais de Deus. A oração, ela nos liga a Deus. E nós precisamos ter este hábito de orar, de estar orando todos os dias, de estar orando, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus que nos liberte, pedindo a Deus o perdão, não só por nós mesmos, mas pelos outros, orando pela nossa nação, orando pelas autoridades que Deus constituiu, tanto na área eclesiástica, como também dentro das autoridades constituintes, nos segmentos da nossa sociedade, no âmbito do presidente da República, os deputados, governadores e tantos outros autoridades que nós temos que orar, além de nós mesmos e nossa família, dos nossos amigos,
daqueles que nos perseguem, que nos odeiam. Nós temos que orar por essas pessoas, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que conforte, pedindo a Deus que liberte, pedindo a Deus que através do Espírito Santo eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É importante a oração nas nossas vidas. Aleluia. Mas também é importante a gente meditar na palavra de Deus. E vamos orar aqui. Eu vou usar o Evangelho de Mateus para a gente falar aqui da oração, capítulo 6, que vai falar sobre oração. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 6, verso 5, quando Jesus estava, como eu disse, ali tratando do Sermão do Monte, e ele diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechado a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirem. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passear um pouco sobre a palavra de Deus. Então, Jesus aqui, ele estava ensinando, aos discípulos como eles deveriam orar. Como eles deveriam proceder na oração, quando eles fossem ali orar a Deus, Ele vai exortar primeiramente dizendo: quando orarmos, não sejamos como os hipócritas, que oram em pé, porque eles querem ser vistos, pelas pessoas, como pessoas religiosas, como homens de Deus. Olha aí, Eles queriam ser vistos, ter essa aparência de um homem religioso, de um homem misericordioso. Mas Jesus os chama de hipócritas, E aí ele diz, que eles já receberam o quê? O seu galardão, a sua recompensa. E Jesus nos diz assim, ele diz que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso aposento, ou seja, no seu quarto, aí um ambiente aí que você tem na sua casa, E você deve orar a Deus. É você e Deus. E ele diz, E Deus diz, fechando a porta, ou seja, é você e Deus. É você e o Pai. E ele diz que está em oculto, ou seja, em oculto por quê? Porque nós não podemos ver com os nossos olhos materiais, físicos, a não ser que ele assim o se revele e queira se mostrar para nós. E ele diz, a orar ao Pai, que vê secretamente, ou seja, Deus está nos vendo. E ele diz que ele é quem vai nos recompensar.
E ele diz para nós não usarmos de vãs repetições, né? Como fazem os gentios. Que eles acham que por muito falarem, né, eles serão ouvidos. Ele diz para a gente não nos assemelharmos a eles, porque ele sabe o que cada um de nós necessitamos. Ele sabe da minha e da sua necessidade. Aleluia. E ele diz que nós orarmos, né? Nós temos que o quê? Reconhecer a santidade de Deus. Que Deus é santo e que Ele está no alto e sublime trono, ou seja, Ele está no céu. Ele está acima de nós, seres humanos, mortais, terrestres. Deus está entronizado acima das alturas. Aleluia. E que Ele tem um nome que é santo, um nome que é maravilhoso, né? Um nome que deve ser honrado, um nome que deve ser respeitado, um nome que tem poder e que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E nós devemos pedir o quê? Que o reino de Deus venha, né, a nós, e que seja feita a vontade de quem? Não a nossa, mas a vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, o nosso querer. Oramos a Deus e às vezes nós dizemos, nós determinamos, né? Como se a nossa vontade estivesse acima da vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na sua vida, meu querido. Aleluia. E ele vai dizer mais, louvado seja Deus, para que nós, aleluia, viéssemos a pedir o pão nosso de cada dia, ou seja, Deus ele vai nos dar o pão nosso de cada dia, aquilo que nós precisamos dia após dia. Ele diz que nós devemos perdoar aqueles que perdoar, pedir a Deus o perdão das nossas dívidas, ou seja, dos nossos pecados, das nossas mazelas, daquilo que nós praticamos, falamos, pensamos que não agrada a Deus, daquilo que nós praticamos muitas das vezes contra o nosso semelhante, daquilo do mal que pensamos a respeito do nosso próximo. Aleluia. E ele diz que nós devemos também perdoar aos nossos devedores, ou seja, perdoar as pessoas que nos devem, perdoar aqueles que nos ofendem, para que nós possamos também receber de Deus o perdão, pois é um princípio. Quando eu perdoo alguém, Deus me perdoa. Como eu posso querer o perdão de Deus se eu não sei perdoar alguém que me machuca com palavras ou de outra maneira, né? Então Deus nos ensina e nos exorta, nos diz que nós temos que perdoar. Aleluia. E pedir para que nós nos livre das tentações, né? Das tentações que nos rodeiam, dos prazeres deste mundo, e reconhecer que o reino é de Deus e que o poder é de Deus. Aleluia. E assim seja feito, né? Que Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. E a gente vai então aqui, como eu disse, passear em alguma parte da Bíblia. Vamos para, aleluia, Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. Veja o que é que diz então Timóteo. No capítulo 2, no verso 1 e 4. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, e ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
e o que de mim em muitas testemunhas ouviste. Confia ao homem fiéis que sejam idôneos para também ensinares a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que limita embaraça-se com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia. Então, meus queridos, aliás, irmãos, eu peço perdão a vocês, que é 1 Timóteo, e eu li o segundo. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 em diante. Diz assim: admoesta-os, pois, antes de tudo, que faças súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então, Deus aqui, ele está dizendo o que nós temos que fazer: súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos os reis, no caso, presidente, por todos que estão em eminência, ou seja, que estão aí em evidência, no poder, pelas autoridades constituintes, para que, através das orações, das intercessões, nós possamos alcançar uma vida sossegada, para que através da oração Deus haja, o espírito do mal seja repreendido pelo nome de Jesus através da oração, e nós, seres humanos, venhamos a viver uma vida sossegada em toda piedade, amor e honestidade. E ele diz que isso é agradável a Deus, ao nosso Salvador. Porque Deus deseja que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus, para Deus se revelar, irmão, para Deus interceder, Deus deseja que toda a humanidade venha ao conhecimento da verdade. Aleluia. É nosso dever orar, não só por nós, não só por os nossos familiares, amigos, mas por toda a humanidade, pelos nossos líderes, sejam eclesiásticos, sejam de instituições. Nós temos que orar. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Isaías 40. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 40, aleluia. Irmãos, aqui é um estudo, que eu já tinha aqui na minha Bíblia antiga. Eu sempre gosto, aqui eu gosto sempre de anotar nas coisas da Bíblia. Então eu tenho falando sobre a oração, os obstáculos da oração, e algumas coisas que eu vou anotando, alguns estudos. E eu estou vendo aqui alguns versículos, porque, na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de memorização, Mas glória a Deus. Importante a gente praticar a palavra de Deus. Se você puder, tem essa facilidade de memorizar, amém. Mas se você não tem, aleluia. Porque muitos memorizam, mas não praticam. E Deus quer que a gente seja praticante, que a gente entenda o que está escrito e que a gente viva
Louvado seja Deus. E a gente vai ali para esta parte, Isaías. Você vê que são vários versículos, né? Talvez eu não me demore muito. Aleluia. 40 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aleluia. Através, irmãos, da oração, aliás, nós podemos consolar. Eu vou ler o versículo 1, mas é até o 3. A oração tem o poder de consolar o homem quando ele se coloca diante de Deus. E o verso 3 vai dizer: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo na vereda do vosso Deus. Aleluia. A oração nos ajuda a preparar o caminho. Quando nós oramos, intercedemos, a oração é um meio a qual nós nos levamos a Deus e ela prepara o caminho para nós. Mas também aqui está falando de quê? Falando de Cristo, né? Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, vai até o 29, irmão, mas eu não vou ler até o 29. Vamos para o Salmo 55. Salmo 55, verso 16. Verso 16 ao 17. Diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Veja, o salmista aqui, ele diz que invocará a Deus e o Senhor salvará. A oração, irmão, ela tem o poder, né, de tocar o coração de Deus e fazer com que Deus haja em nosso favor. E ele vai dizer: orarei de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Quando nós oramos, irmãos, com um coração sincero, verdadeiro, Deus, ele ouve a nossa oração. Seja quem for. Talvez você diga: mas eu sou um pecador, eu não aceitei Jesus, por que ele vai ouvir a minha oração? Vai sim. Se você orar de todo o seu coração, de toda a sua alma, independente da sua religião, independente se você se acha uma pessoa que não merece, se você ora com sinceridade, Deus ouve a sua oração. Porque os ouvidos de Deus não estão tapados, nem os seus braços encolhidos. Deus ouve a oração de todos aqueles que o buscam com sinceridade. Aleluia. Com verdade. Glória a Deus. Salmo 55, verso 22 diz assim: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então nós devemos lançar, meu irmão, nossos cuidados ao Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa cidadela, é o nosso socorro presente na tribulação. E o salmista aqui diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Talvez você esteja se sentindo aí abalado, esteja sendo abalado
por um momento de crise que você está passando na sua vida, por um momento de perda. Mas se você colocar a sua vida, os seus cuidados ao Senhor, Ele vai te suster, Ele vai te consolar, Ele vai estar contigo, te ajudando a superar, a passar por essas dificuldades. Aleluia. Louvado seja Deus. Eclesiásticos 8:3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Depois de Provérbios, Eclesiásticos 8:3. Aleluia, Deus. Eclesiásticos 8:3. Diz assim: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Aleluia. Vou repetir. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Meu irmão, quando nós entrarmos em oração, nós não devemos ter pressa para sair da presença de Deus. Pelo contrário, devemos ali nos derramar, devemos ali falar com Ele e esperar que Ele fale conosco. Porque Ele fala, assim como Ele fala através da sua santa palavra, Ele fala conosco em oração. Aleluia. Então nós não devemos ter pressa. Quando nos colocarmos diante de Deus em oração, nós devemos esperar no Senhor. Aleluia. E confiar nele. Porque Ele faz tudo como Ele quer. Não é o meu querer, não é o seu querer. É o querer de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mateus 7. Mateus 7. 7. Mateus 7. Diz assim a palavra de Deus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Então, meu irmão, quando nós pedirmos, Ele vai nos conceder. Quando nós buscarmos, nós vamos encontrar. Batei e abri-se-vos-á, a porta vai se abrir. Aleluia. Eu vou ler ele todo para a gente ter uma ideia do que o profeta estava falando aqui. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qualquer entre vós é o homem que pedir pão, o seu filho lhe dará uma pedra, pedindo-lhe peixe lhe dará serpente. Se vós, pois sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Ou seja, se nós que somos seres humanos, imperfeitos, falhos, muitas das vezes tomamos atitudes que não agradam a Deus, damos boas coisas aos nossos filhos. Você que é pai, quando seu filho pede algo e você tem condição, você dá. Muito mais é o nosso Pai Celeste. E Ele diz: porventura Ele vai nos dar pedra? Não. Ele vai dar aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Porque nem tudo que nós pedimos, irmãos, Deus vai nos dar. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para receber algo
o que nós pedimos de Deus, dependendo daquilo que nós pedimos. Muitas das vezes nós não estamos preparados espiritualmente, nós não temos esta maturidade para receber aquilo que nós queremos. Ou às vezes você está fazendo um pedido que não é agradável a Deus. Você está pedindo às vezes, porque infelizmente tem irmão que pede o mal para o seu próximo e Deus não vai atender, meu querido. Deus não atende a oração para o mal. Se você faz oração para Deus, para acontecer mal a alguém, Deus não vai atender. Deus não é feiticeiro, não é macumbeiro. Deus não vai fazer feitiço, lançar obra, fazer trabalhos por aí para prejudicar as pessoas. Não. O nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor. E quando nós orarmos, irmão, nós temos que pedir a misericórdia dessas pessoas. O mandamento de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós amamos a Deus e dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo que vejo? Então eu não posso pedir o mal do meu semelhante. Pelo contrário, eu tenho que pedir o bem, eu tenho que pedir, se ele me faz mal, eu tenho que pedir a Deus para Deus transformar seu coração, sua vida, sua mente, para que Deus perdoe, para que Deus o guie na verdade, para que Deus abençoe. Não porque a pessoa também vou orar para... Não, é abençoando, irmão. É abençoando as pessoas, não amaldiçoando, não desejando mal. E nem tudo que, como eu disse, nem todo aqui, toda oração, Deus não vai atender do seu servo. Ou porque nós não temos a maturidade espiritual necessária para receber aquilo que estamos pedindo no momento, porque Deus conhece a nossa capacidade. Aleluia. Jó 38:14. Veja o que diz a palavra de Deus em Jó 38:14. Jó 38:14. Glória a Deus. Diz assim: e se transformasse como barro sobre o selo e pusesse como um vestido. Aliás, irmãos, permita-me. Glória a Deus. Aliás, Jó vai dizer que, em sua oração, ele vai dizer que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó tinha todo o conhecimento de Deus, mas ele não entendia ainda, não compreendia ainda a misericórdia de Deus. Quando Deus então se revela a ele, ele então diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, meu coração agora te percebe. Quantas são as pessoas que não conhecem a Deus, mas quando ora, Deus se revela a ela e ela não mais tem apenas o conhecimento teológico ou bíblico, mas passa a conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é, porque Deus vai passar agora a fazer parte, a fazer morada da vida dela, da vida dele. Os discípulos estavam ali orando, né? Pedro foi à casa de Cornélio orar para que Deus se revelasse a eles, e a palavra de Deus diz que toda a casa de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo. É a vontade de Deus que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, sejam batizadas no Espírito Santo, para que através do Espírito Santo possamos ter mais compreensão, entendimento
das Sagradas Escrituras. Mas a oração, meu querido, ela tem os seus obstáculos. Existem obstáculos. O inimigo impõe obstáculos na vida daquele que busca a orar. A oração, ela traz resultados positivos. Mas muitas das vezes o inimigo se coloca como obstáculo. Muitas das vezes você estar ali orando e você sente um peso na oração. Você acha que a sua oração não está sendo ouvida. Aleluia. Vamos ver o que é que vai falar aqui a palavra de Deus a respeito, aleluia, deste assunto. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim, Isaías 1, verso 15. Por isso, quando estendes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliqueis as vossas orações. Não os ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, um dos motivos que impede a nossa oração é o pecado, é a maldade que há dentro do nosso coração. Então nós temos que nos colocar diante de Deus, primeiramente, pedindo perdão dos pecados que cometemos. Quando nós pedimos perdão com sinceridade, com verdade, porque Deus conhece o nosso interior, então Ele vai ouvir a nossa oração. Mas se a nossa oração que nós fazemos não tiver o teor do arrependimento, Deus não poderá responder. Por quê? Porque as nossas mãos vão estar cheias de sangue, de iniquidade. E ele vai dizer no verso 16 aqui, de Isaías, do capítulo 1, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Nós temos que nos despojar da maldade, das coisas más que praticamos diante dos olhos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Provérbios 10, 19. Aliás, eu peço perdão. Novamente. Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15. Verso 1 ao 3, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade, que pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá ao seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso não será abalado. Eu li mais, mas era até o 3. Aquele que não murmura com a língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então, meu irmão, se você pratica essas coisas, mas Deus não vai ouvir sua oração. Mas se você faz o que é reto, Deus vai ouvir a sua oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos para o Provérbios. Provérbios. Aleluia.
Diz assim, Provérbios 10, 15, 10, 19. Na multidão de tuas palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, meu irmão, temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque ele está dizendo, na multidão das tuas palavras, ou seja, naquilo que se fala muito há pecado. Então nós temos que ser moderados. Às vezes a gente usa nossas palavras para julgar, para condenar. E isso vai impedir as nossas orações de chegarem até Deus. Deus só ouve a oração de um coração sincero, de um coração reto, de um coração rendido a Ele. Aleluia. Provérbios 28 e 9. Nós vamos terminar com este provérbio. 28, 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, aquele que não gosta, irmão, de estar ali aprendendo do Senhor, que não gosta de ouvir a palavra de Deus, que não gosta de meditar na palavra de Deus, não adianta ficar orando, porque se ele não gosta de ouvir a palavra de Deus, se ele não gosta de meditar na palavra de Deus, por que ele faz oração? Deus está dizendo aqui, até a sua oração será abominável. Esses são os obstáculos que nos impedem a nossa oração de chegar a Deus. O inimigo coloca, às vezes, o cansaço. Não vou meditar na palavra de Deus, não. Não tem hábito de oração, só ora pedindo, só ora pedindo riqueza para si, não intercede por ninguém, não intercede pelo seu vizinho, não intercede pelos países, olha somente para si, só quer receber e não quer dar. Vive fazendo mal, usa a sua língua para mentir. E olha aí o que tem de pastor mentiroso por aí, viu? Ultimamente, infelizmente, é o que mais tem aparecido. São pastores mentirosos. São pastores que não estão vigiando com a sua vida. Porque mentem, vão por cima do altar, para o púlpito ali pregar, e não falam a verdade. São pessoas que não são gratas, não são agradecidas pelaquilo que as pessoas fazem por elas, ou quando são, elas tentam agradecer a outro para não atribuir a alguém o favor que ela recebeu, o bem que ela recebeu, porque dentro do coração dela tem mágoa. E Deus, vou adiantar logo aqui para você, Deus não ouve um coração cheio de mágoa, de ódio, de raiva. Isso é bíblico, irmão. Seu coração está cheio de ódio, de mágoa, sua oração não vai subir a Deus. Ultimamente, está cheio de pastor aí com o coração cheio de ódio. E eu me pergunto, será que Deus tem ouvido a oração desses pastores? Que só sabem pregar o ódio, que só sabem falar de ódio, causar ódio, levar ódio. Deus não está ouvindo a sua oração. Então, meu irmão, se despoje, expurgue do seu coração o ódio, a maldade. Peça para Deus derramar o amor dele no seu coração, irmão. Para que você aprenda a amar, a perdoar, para que você se sinta bem, para que você possa andar de cabeça erguida, olhar as pessoas nos olhos, para que suas palavras sejam ouvidas por Deus. Deus deseja isso de nós, de mim e de você. Nós devemos lançar fora do nosso coração o ódio, a mágoa, e viver uma vida de amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o amor, irmão. Se nós não tivermos o amor de Deus em nosso coração, nossas orações não vão subir ao céu, não vão subir a Deus. É necessário voltarmos ao amor, para que as nossas orações possam chegar ao Criador. Amém? Louvado seja Deus. Aqui ficou apenas esta porção da palavra de Deus sobre oração. Tem muito mais versículos, mas eu não quero me estender muito, né? Que sirva de edificação, de crescimento para a sua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, abençoa, Senhor, cada vida que irá ouvir e assistir este vídeo. Abençoa suas famílias, seus negócios, em nome de Jesus. Liberte vidas, meu Deus. Faça aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer. Que a Tua palavra, Senhor, vá de encontro ao coração amargurado, odioso, e quebre todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. E que o Teu amor seja plantado, semeado neste coração, e ele venha dar frutos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.